Olá, gente. Vamos falar nesse momento sobre experiências de quase morte. Será se existe vida consciente após a morte? Se sim, se existe, então como provar? Como provar isso independente da religião? Pois é esse tópico que nós vamos ver nesse momento, no capítulo 46 desse livrinho aqui. Olha só. Guia Geral Apologético Cristão, da Apologética Cristã, do doutor editor-geral Joseph M. Holden. Vamos ver nesse momento o tópico 46, que quem trata da questão desse tema é Gary R. Habermas e Benjamin S. F. Shaw. Vamos ver, existe alguma evidência da vida após a morte? E é sobre isso que nós vamos tratar nesse momento. E peço a tua atenção, você que muitas das vezes tem dificuldade de entender por que Deus tem essa capacidade e aonde se encaixa esta capacidade de pessoas verem o céu, verem o inferno, pessoas que veem sua alma saindo, deixando o seu corpo, mas mesmo assim elas não morrem. Pois é, isso somente a EQMES pode provar para nós, somente uma abordagem científica para nos trazer um esclarecimento sobre isso. Não vou tratar detalhadamente sobre visões do céu ou visões do inferno. Vamos ver somente aqui a possibilidade evidenciada pela ciência de que existe vida após a morte. E pessoas que experimentaram essa experiência de EQMES, que são experiências de quase morte, elas trazem relatos e a ciência prova isso. E é dentro dessa realidade que podemos entender por que muitas das vezes as pessoas trazem tais testemunho, pessoas que experimentaram uma quase morte e elas conseguem relatar visões, arrebatamento do céu, do inferno. Não que eu vá tratar sobre as visões especificamente, mas sobre a experiência em si de quase morte. E é isso que a gente vai tratar. Capítulo 46, página 332. Aí para você dar uma verificada. Você pode estar adquirindo esse livro se você pretende. Então vamos lá. Existe alguma evidência da vida após a morte? O tópico das experiências de quase morte, que são EQMES, está entre os assuntos mais intrigantes do século XXI. Este ensaio explorará um tipo específico de EQMES, aqueles que apresentam vários tipos de evidência de que algo objetivo está realmente acontecendo. Alguns esclarecimentos eles precedem nosso empreendimento em uma direção evidencial. Primeiro vamos nos referir às EQMES como os eventos relatados, geralmente considerados como tendo ocorrido durante um período em que um indivíduo pode ter estado clinicamente morto ou próximo a isso. Essas experiências podem ocorrer durante um período de inconsciência, quando uma pessoa está aparentemente sem pulso ou respiração, ou outros fenômenos relacionados, isoladamente ou juntos. O indivíduo frequentemente relata algum tipo de experiência que acredita ter acontecido durante esse período, embora alguns supostamente ocorram na ausência de tais condições, que são os casos das experiências de arrebatamento, né? Elas ocorrem muitas das vezes sem a necessidade dessa questão aí da falta do batimento cardíaco ou do funcionamento do cérebro. Mas nós vamos tratar especificamente dessa clínica e científica experiência aqui. Entre as experiências que as pessoas mais relatam
inclui-se ver o corpo de cima, viajar por um túnel escuro em direção a uma luz, encontrar pessoas que conheceram no passado ou testemunharam uma revisão da vida. Diz-se que as que conheceram no passado ou frequentemente que essas experiências elas acontecem em um local bonito, na maioria das vezes, talvez apresentando algum tipo de limite, e são acompanhadas por sentimentos de alegria. Depois de ter revividas, essas pessoas geralmente aguardam ansiosamente retornar e perdem o medo da morte em alguns casos. Mas ocasionalmente os relatórios não são tão agradáveis. Às vezes são de natureza mais infernal, como no caso dos arrebatamentos, apresentando experiências desagradáveis de um tipo ou de outro. A maioria das vezes você vai encontrar na internet pessoas tendo essas experiências e elas não têm esse lugar específico tão bonito como muitos falam, e outros até têm. Uns têm experiência com o céu e outros têm experiência com o inferno. Isso acontece, pode estar acontecendo agora, enquanto a gente está batendo esse papo aqui, trazendo esse diálogo, pode estar acontecendo de as almas das pessoas estão tendo experiências, elas estão agora no leito de hospital, estão entubadas, estão em aparelhos, estão semi-mortas, né? Ou quase mortas, e estão tendo experiência. Algumas não, elas não têm experiências com o céu, com o inferno, mas elas conseguem ver o seu corpo, elas conseguem ver elas saindo, olhando o hospital de cima, elas conseguem ver o andamento da sua realidade ali próximo ao seu corpo, né? Elas conseguem observar os doutores, pacientes, visitantes, familiares, mas elas não podem manter uma espécie de diálogo e contato com essas pessoas, simplesmente elas observam e vê. E quando elas voltam para o seu corpo, elas testemunham esse relato, e é isso que os naturalistas não acreditam e não tem como eles aceitar isso, porque para eles o cérebro, quando para, ou até mesmo o coração, não existe mais vida ativa consciente em canto nenhum. Então, somente essas experiências provam e quebram esse paradigma. Elas provam que realmente Deus criou alguma forma, alguma capacidade no ser humano, a qual ele permite que a alma ela saia do corpo e tenha uma experiência extracorporal, a qual a ciência chama de ekêmis. Isso é provado cientificamente, que essas experiências existem, como eu já falei anteriormente, e nem sempre é para o céu, nem sempre é para o inferno, mas às vezes simplesmente a alma está observando ali de perto o seu corpo exposto no hospital em um leito. O que os cristãos devem fazer com tais afirmações? Alguma realidade objetiva poderia estar por trás das ekêmis, será? Será que essas experiências são simplesmente alucinações, como alguns, ou até os próprios naturalistas falam que são alucinações? Alguma dessas reivindicações pode ser testada? Existe evidência para apoiá-las? Essas experiências estão alinhadas com o cristianismo ou em conflito com ele? Essas perguntas fornecem um pano de fundo importante para este capítulo que nós estamos tratando, neste guia maravilhoso de defesa da fé. A maioria das ekêmis não pode ser testada porque não podemos examinar ou inspecionar as reivindicações envolvidas. Portanto, estaremos menos interessados na maioria dos depoimentos, e eles geralmente não são citados neste estudo. Em vez disso, a classe de ekêmis evidenciais que descrevemos abaixo daqui em diante é significativamente diferente, pois exibem critérios que ajudam a identificá-las como verificáveis ou não verificáveis. Em outras palavras, alguns casos probatórios parecem ser corroborados. Vamos ver evidências para experiências de quase morte. Quais as evidências para essas experiências de quase morte que estão aí, estão em toda parte? Estão como prova
de pessoas de vários lugares, de vários países, de cultura diferente, crença diferente, mas que estão experimentando isso, vêm experimentando isso há muitos anos, e como uma prova de que alguma mensagem está sendo transferida para a humanidade, alguma mensagem, algum alerta está sendo transferido para a humanidade para que ela se acorde e deixe de ser simplesmente naturalista e desacreditar que simplesmente morreu, acabou. Não, morreu, a vida continua, a alma continua, e as experiências de quase morte, e elas mostram isso. E as experiências de quase morte seguidas de visões de arrebatamento do céu e do inferno são uma prova cabal mais forte, mas não entraremos em detalhe aqui. De acordo com essa distinção, não estamos buscando o fenômeno geral da EQM. Os casos infernais também não estão sendo investigados aqui. Em vez disso, ao questionar se as EQMs fornecem confirmações de qualquer tipo de vida após a morte inicial, a ênfase deve ser colocada diretamente nos casos evidenciais. Que tipo de dados verificáveis foram relatados? Inicialmente, as situações mais dignas de nota para esses dados seriam casos particulares de parada cardíaca envolvendo fibrilação ventricular, durante os quais os pacientes não têm batimentos cardíacos mensuráveis. Então, dentro de uma média de apenas 10 a 20 segundos, o cérebro da pessoa não registraria atividade cerebral superior observável. Poucos minutos depois disso, a atividade mensurável do tronco cerebral também cessa. Portanto, relatos corroborados de informações verificáveis desses indivíduos, além de, digamos, 4 ou 5 minutos após a parada cardíaca inicial, seriam altamente evidenciais, dada a falta significativa de atividade cardíaca ou cerebral mensurável a essa altura. Certamente, esses são casos de quase morte, dos quais muitas pessoas sobrevivem. Mas o ponto aqui é que, mesmo que ocorram alguns eventos perceptíveis em sua proximidade imediata, diante dos olhos, por assim dizer, eles não devem poder relatar esses eventos enquanto estiverem nesse estado, de acordo com a perspectiva usual de que o cérebro não estaria funcionando. No entanto, das centenas de relatos de quase morte evidenciados, dezenas dos relatos confirmados envolveram pacientes que haviam experimentado a sensação de atividades cardíacas e cerebrais mensuráveis. Essa janela de uma perda combinada de inatividade mensurável do coração e do cérebro antes de o coração bater novamente é provavelmente o mais próximo que um estado de quase morte chega da aproximação de um estado de morte geral. Portanto, as evidências desse período de tempo apresentam a melhor probabilidade de relatar o que pode acontecer na morte ou mesmo depois dela. Algumas dezenas de outros tipos de EQMs também fornecem evidência muito além desse ponto. As EQMs evidenciais fornecem informações deste mundo que de outra forma não poderiam ser conhecidas pela pessoa, especificamente porque a maioria está além do alcance da visão das EQMs. Isso é especialmente importante porque esses casos podem fornecer evidências empíricas para algum tipo de vida após a morte e criar problemas significativos para os naturalistas que têm dificuldade de entender e aceitar isso. Porque para eles, enquanto o coração bate e o cérebro funciona, existe vida consciente. Mas depois que eles param de funcionar, não existe. Mas não é o que as experiências demonstram. O objetivo do restante deste ensino, deste capítulo que nós estamos tratando, é apresentar uma pequena amostra de casos que forneçam evidência de que a consciência mensurável ela pode muito bem existir além da morte e que a atividade corporal normal não explica essas experiências. Não parece haver um meio naturalista viável de contabilizar os dados observados que estamos discutindo aqui. As indicações são de que uma pessoa sem atividade cardíaca ou cerebral mensurável não deve ser capaz de relatar experiências reais e verificáveis, muito menos aquelas que fornecem informações
que não puderam observar com base em sua localização. Habermas anunciou pelo menos 5 categorias para classificar os fenômenos evidenciais de quase-morte. Alguns casos confirmados são relatados na proximidade imediata do observador, geralmente em um hospital, dentro das salas de atendimento ao paciente ou de emergência ou durante a cirurgia. Em outros relatos, as circunstâncias descritas são observadas a certa distância, até a quilômetros do local das testemunhas. Preste atenção, como é a experiência de quase-morte. Por isso que muitas das vezes as pessoas não acreditam, porque como é que uma pessoa que está no leito, simplesmente a medicina diz que ela está morta e ela está experimentando, uma experiência diferenciada e naturalmente falando, com a visão naturalista, impossível de acontecer. Elas estão até a quilômetros e estão relatando experiências que seriam impossível para a ciência e a medicina aplaudir. O menor número de relatos de quase-morte evidenciados também está relacionado em 2 outras situações, por pessoas cegas. Olha só, até mesmo pessoas cegas. Se a pessoa é cega, na vida, no corpo, ela é cega, em seus olhos carnais, físicos são cegas, como ela consegue ter experiências e relatar experiências com requintes de detalhe que somente uma pessoa com a sua própria visão poderia detalhar. Isso é fantástico. Por pessoas cegas, ou nos casos em que as EQMs foram compartilhadas e observadas por espectadores saudáveis também. Por fim, vários relatos dizem respeito a reuniões relatadas com pessoas previamente falecidas, algumas das quais mortas havia muito tempo, que relataram informações que de outra forma eram desconhecidas do paciente e foram verificadas posteriormente. De fato, dezenas de instâncias de cada uma dessas categorias podem ser escolhidas. Por exemplo, alguns dos relatos mais notáveis da proximidade imediata incluem meia dúzia de casos do cardiologista Michael Sabon, nos quais os pacientes relataram leituras em máquinas médicas, o paradeiro de vários objetos na sala e até uma cena que ocorreu no fim do corredor do relato de fora da sala. Como isso é possível se a pessoa está morta? Então isso prova que a alma, ela sobrevive após a morte. E aí que entra a questão da salvação e da condenação de uma alma. Ela entra dentro dessa realidade. Uma alma sobrevive após a morte. Outro caso altamente detalhado envolveu uma jovem garota que se afogou em uma piscina e ficou sem batimentos cardíacos espontâneos por 19 minutos e tinha pupilas fixas e dilatadas. 3 dias depois, ela se recuperou completamente, reconhecendo os 2 médicos que a ressuscitaram na sala de emergência, além de detalhes minuciosamente precisos de sua própria ressuscitação, bem como a localização de vários objetos e máquinas em 2 salas diferentes, além de algumas conversas que ocorreram enquanto ela estava nesse estado crítico. Em relação à segunda categoria de relatórios, que se estende para além da área onde a EQM aconteceu, voltamos ao caso da jovem mencionada no parágrafo anterior. Além da infinidade de detalhes dentro e ao redor da sala de emergência, ela explicou que um anjo chamado Elizabeth havia escoltado pelo céu e em seguida permitiu que ela visse alguns de seus familiares dentro de sua sala. Como é importante isso aqui, né? Ela viu aqui até familiares dentro de sua própria casa.
Ela forneceu descrições muito detalhadas do que as 4 pessoas estavam fazendo e, mais notavelmente, nomeou a refeição que sua mãe havia preparado para o jantar naquela noite, pouco tempo antes. Outro caso envolveu uma paciente que aparentemente flutuou para cima através dos andares do hospital e pelo telhado, de onde ela viu um tênis vermelho que foi recuperado mais tarde, confirmando seu testemunho. Olha só, isso é a sobrevivência da alma após a morte. Por isso que as pessoas precisam rapidamente voltar-se para Deus, porque se morrerem de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem Deus, elas serão surpreendidas ou por um anjo de Deus ou por um demônio que vai recepcionar a alma dessa pessoa e levar para o céu ou para o inferno, dependente do estado de comunhão que ela tiver com Deus e fé. A terceira categoria evidencial é das experiências de quase morte relatadas por cegos, e essa aqui é muito importante. Aqui é uma prova cabal muito forte, porque como um cego pode ver, é porque a alma não é cega. A alma não é cega. A terceira categoria evidencial é das experiências de quase morte relatadas por cegos. Por exemplo, Vic, por causa de sua cegueira, nunca tinha visto seus melhores amigos que haviam morrido anos antes. No entanto, Vic relatou que eles estavam presentes durante uma EQM e ela deu excelentes descrições deles, incluindo alguns detalhes físicos peculiares. Em outro caso notável, uma mulher cega relatou alguns fatos embaraçosos sobre a sua própria casa que ela não podia ver antes de sua EQM. Fatos que seu marido corroborou posteriormente. Por último, apesar de cega, Nessie relatou adequadamente detalhes específicos do corredor do hospital que foram posteriormente confirmados pelo depoimento dos presentes. A quarta categoria evidencial são observações conjuntas relatadas por uma pessoa que passou por EQM e uma pessoa saudável, como a enfermeira que parecia ter acompanhado a paciente em uma viagem pacífica por um túnel, embora ela voltasse. No entanto, seu paciente que estava no hospital morreu ao mesmo tempo. Por último, os muitos casos que envolvem relatos de encontrar amigos e ente querido anteriormente falecido, alguns dos quais haviam morrido muito tempo antes. Estas pessoas já foram mortas, haviam compartilhado informações anteriormente desconhecidas, mas verificadas mais tarde com a pessoa que teve a EQM. Vamos ver as reivindicações religiosas conflitantes. E os testemunhos de EQM que apresentam e parecem conflitar entre si. Por exemplo, existe um julgamento ou inferno após a morte? Que tal um reino demoníaco de algum tipo? Existe apenas um caminho para o céu, ou muitos? A presença de uma cosmovisão religiosa ou nenhuma leva a paz ao descanso? Nós sabemos que entre essas experiências de EQMs, de quase morte, existe sim, existe umas experiências bastante espiritual, bíblica, promovidas mesmo pelo próprio Deus, estão dentro dos padrões divinos, mas também existem experiências demoníacas, existem experiências que não são simplesmente experiências saudáveis, se tratando de uma linguagem espiritual. Também sabemos que o outro lado, as trevas também, elas fornecem falsas EQMs, falsas experiências, trazem falsos testemunhos, trazem conflitos, contradições, mas Deus simplesmente arrebata a alma da pessoa, ele mostra em experiência de quase morte. E quando Deus mostra isso, ele mostra a verdade pautada dentro dessas experiências, verdades bíblicas, verdades que não estão em conflito com a Bíblia. Todas aquelas experiências que estão em conflito com as revelações de Deus, com a Bíblia, nós podemos entender que não são EQMs, não são experiências validadas ou ocasionadas pelo próprio Deus. É verdade que os testemunhos de EQM às vezes entram em conflito.
No entanto, esses problemas não podem ser resolvidos apenas da perspectiva da EQEME. O motivo dessa conclusão é devido ao nosso principal critério de pesquisa, que é o de que apenas os relatos evidenciados de EQEME serão citados. Esses relatórios corroborados são quase exclusivamente situações preocupantes no mundo físico, militando contra a presença de alucinações, autoengano, memórias falsas ou condições médicas específicas na EQEME. Contudo, este é precisamente o problema com essas reivindicações religiosas conflitantes. Como elas supostamente emanam de testemunhos sobrenaturais não verificados, essas categorias e essas alegações conflitantes não podem ser julgadas. Portanto, uma interpretação conflitante não pode prevalecer sobre outra apenas com afirmações ou suposições alternativas. Tais declarações relatadas, então, sem verificação, não podem falar com autoridade sobre tópicos como presença ou ausência de anjo, inferno ou céu. Assim, a falta de considerações evidenciais nesses depoimentos não resolve esses conflitos. Portanto, as EQEMEs não devem ser rejeitadas em razão da presença de crenças religiosas aparentemente falsas, como alguns acreditam em experiências dadas pelo céu ou pelo inferno dentro das próprias EQEMEs. Nós sabemos que Deus tem o poder para tais coisas e é o que Ele está fazendo para muitos céticos, para trazer revelação, para muitos céticos, para trazer um despertar, para trazer ali uma forma de revigoração espiritual para aquela pessoa, para os seus familiares, até mesmo para os médicos. E isso tem acontecido e Deus tem usado a EQEME para mostrar que existe vida após a morte, e os detalhes corroboram para um peso muito grande de evidência que os naturalistas não podem refutar e quebrar. Benefícios dos relatos de EQEME derivados de evidências. Pelo menos 2 grandes benefícios emergem do emprego da ideia central de utilizar apenas relatos de EQEME derivados de evidências. Sucintamente, os casos evidenciais contribuem com dados conhecíveis para um assunto crucial, a saber, a existência de uma vida após a morte. Hipóteses naturais também não parecem se aproximar de explicar essas informações. Além disso, esses dados também nos permitem cortar o pântano de testemunhos religiosos conflitantes sobre essas EQEMEs. Nós podemos ver que existe um pântano conflitante, porque muitas pessoas elas simplesmente levam uma vida de desordem, levam uma vida de devassidão, mas mesmo assim elas experimentam experiências benéficas, né? Mostram que muitas das vezes elas estão em lugares bons. E quando é Deus, verdadeiramente o Deus da Bíblia, o Espírito de Deus, quando é Jesus que traz essas experiências, Ele sempre traz para essas pessoas uma espécie de juízo. Ele mostra o céu e Ele traz uma espécie de benevolência, de benefício. Ele mostra o inferno muitas das vezes. E quando é Deus, simplesmente essas experiências seguidas de visão, de arrebatamento, revelação, elas estão equilibradas. Nunca Deus deixa de exortar, de advertir. Mesmo mostrando o céu, mesmo mostrando o inferno, Ele mostra a gravidade do problema de uma vida após a morte, falecer verdadeiramente e será julgada, condenada ou justificada pela sua vida, né? Pela sua vida aqui na terra, pela sua fé. Conforme a pessoa vive após a morte, ela seguirá o destino. Se ela nunca quis Deus, ela não vai para o céu. Se ela sempre renunciou a Deus, se ela sempre deixou Deus de lado, se ela viveu a vida dela toda para o seu ego, para o seu egoísmo, para os seus apetites carnais, para os seus prazeres mundanos e carnais, então isso prova que ela nunca quis estar do lado de Deus e Deus nunca vai forçá-la a estar do seu lado. Se ela morreu longe de Deus, o seu estado final será a distância, será o inferno, será uma vida longe
de Deus. Se ela viveu na luta, lutando para permanecer na fé, fiel a Deus, sempre guardando a sua fé, protegendo a sua experiência com Deus, cuidando do seu relacionamento com Deus, vivendo uma vida de fé, de obediência. E se ela viveu verdadeiramente com Deus, sinceramente com Deus, ela vai experimentar uma vida, estou falando da alma, ela vai experimentar uma vida de bonança, de felicidade, uma vida no céu. Então, são essas as duas principais realidades de uma verdadeira ekeme da parte de Deus. O resto são alucinações demoníacas, o resto são memórias afetadas por uma grande fraqueza espiritual. E que Deus abençoe a vida de cada um que acompanhou. Deus abençoe o meu amigo Manuel Santos, que está assistindo. Ele deixou um Fala Paulo, bom dia. Bom dia, meu amigo, saudade. E aqui foi mais um benefício da parte de Deus para a nossa vida. Existe vida após a morte e a Bíblia chama de céu e de inferno. A ciência, ela consegue mostrar aí uma centelha dessa realidade através das ekemes. E a Bíblia mostra que existe realidade após a morte e precisamos tratar da nossa vida o mais rápido possível para não cair na desgraça de morrer sem Deus na vida, morrer sem tratar dos pecados esquecido, acumulado no decorrer da vida, da experiência como adulto na terra. E precisamos resolver isso já, antes que a morte nos pegue de surpresa. Corra, Jesus te espera, tem planos na tua vida e quer te salvar. Esse é o plano dele, a vontade dele é que todos os homens sejam salvos. Mas ele não pode forçar ninguém. Ele nos deu o livre-arbítrio e ele respeita nossas escolhas. Mas devemos respeitar as suas decisões também. Depois da morte segue-se o juízo. Deus abençoe e até a próxima.